Boa noite, Andressa. Boa noite, público de casa. Hoje nós vamos estudar sobre saúde, né? A história da saúde, né, Andressa? Sim. Aí estou aqui com algumas questões aí, ó. Você que vai fazer acesso aí para a Secretaria de Educação. História da Saúde. Vamos Isso. para as questões aqui, né? Aham. Sobre uma linha do tempo da Aham. saúde. Que Isso. começou lá nos primórdios, né? Uhum. Questão 1. Sobre a saúde do Brasil durante a República Velha, 1889 a 1930. Marque o item correto. Vamos lá. Uhum. Letra A. Vamos ver se está certo ou está errado. Foi publicado o Decreto Legislativo 4.682, de 24 de janeiro de 1923, que é a Lei Eloy Chaves, Uhum. consolidada à base do sistema previdenciário brasileiro, com a criação de caixas de aposentadorias e pensões, CAPs, dando início à assistência médica previdenciária. E aí, certo ou errado? Certo, né? Esse é o gabarito, mas vamos ver o erro nas outras aqui, que está falando na Uhum. primeira, né? Uhum. Letra B. Foi publicado o decreto da M4, tal, Lei Eloy Chaves, que consolida a base do sistema previdenciário brasileiro, criação de caixas de aposentadoria, CAPS. Até aí está certo. Uhum. Não tendo nenhuma responsabilização do campo da saúde, Errado. claro que está errado. Né? Tá errado, aham. Era a saúde dos trabalhadores. Isso. Letra C. A primeira Caixa de Aposentadoria e Pensão, CAP, instituída Lei Eloy Chaves, foi para empregados marítimos. Marítimos, a CAP? Não, foi Foi não. a CAP, Não foi CAP, não. foi marítimo. Não foi marítimo. Foi ferroviário. Ferroviários, aham. Marítimo será a IA. Né? Isso. Aham. Vamos ver o erro na letra C. Aham. O financiamento das caixas de aposentadoria, CAP, era tripartite, ou seja, a CAP era financiada pelos trabalhadores, empregados e governo. Errado. Isso aí, não era tripartite. Era bipartite. Isso, aham. Bipartite, né? Isso. Tripartite foi a partir do... na IAP, né? Ainda na Era Vargas. Na Isso. República Velha, não. Aham. Questão 2. Sobre a saúde durante a Era Vargas, em 1930 a 45. Marque o item correto. Aí, letra A, B, C e D. Vamos ver a letra A. Institui o Ministério da Educação e Saúde, MES, Uhum. responsável por combater as doenças transmissíveis, endemia, e por aplicar o Sistema Único de Saúde, SUS. Certo ou errado? Certo, né? Tá errado porque o SUS não foi na Era Vargas. Ah, é, tá O certo. SUS foi quando eu tinha 2 anos, em 88, né? Ah, é, Não tinha- 88. Aham. Tava encaminhando. Isso. Uhum. Vamos ver a letra B aqui agora. Então, a letra A não é o gabarito, que é a correta. Vamos ver se é a letra B. Em 1936, as caixas de aposentadorias e pensões, CAP, são substituídas pelas autarquias federais, identificadas pelos institutos de aposentadoria e pensão, IAP, com assistência médica prestada aos trabalhadores, assistência médica previdenciária, que exerciam atividade remunerada de determinadas categorias profissionais específicas. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, já encontramos o gabarito. Uhum. Vamos ver o erro na letra C e na letra D. Uhum. O primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão, IAP, instituída pelo governo Vargas, foi o dos comerciários, Dos marítimos, né? dos marítimos, né? IAP foi Isso. dos marítimos. Isso. Esse está o erro. Letra C. O financiamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões, IAP, era bipartite, ou seja, financiada pelos trabalhadores e empregadores. Certo ou errado? Errado, era tripartite, não era? Bipartite era a CAP, lá na Isso. República Velha. Na Era Vargas já era tripartite, que é o Isso. IAP. Uhum. 3.
Sobre saúde no Brasil durante o governo militar. Marque o item correto. Aí aqui também a letra A, aqui até a letra E. A, B, C, D e E. Em 1966, cria o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, o INAM, pelo decreto 72 de 66, que unifica uma única autarquia nacional dos Institutos de Aposentadoria de Pensões, IAP, que passa a atender os trabalhadores formais da Previdência Social. Certo ou errado? Errado, que em 66 era o NPS, não era? Muito bem, é porque foi. 66 era esse outro aí. Esse outro aqui, eles foram criados em 77, 11 anos depois. Isso, Letra B. Em 1907, cria o Sistema Nacional de Previdência de Assistência Social, o SINPAS, pela lei lá em 77. Se retira das ações da Assistência Médica Nacional, Previdência Social, o INPS, e cria as autarquias do Instituto Nacional de Assistência Médica, o INAMPS, que passa a ser responsável pela assistência médica dos segurados da Previdência, seus dependentes, inclusive trabalhadores rurais, através do FUNRAL. Errado. Errado, porque primeiro o INAMPS foi antes do SIMPAS, né? E não envolve, né, no caso, os rurais? Rurais não. E esse FUNRAL foi só lá em 1900, só na década de 80, né? Isso, Letra C. A autarquia Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS, oferecia serviços médicos de alta qualidade, privilegiava o setor privado com a compra de serviços de assistência médica, fornecendo a eles empréstimos e convênios tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. Certo ou errado? Errado, não era de alta qualidade não, né? Era baixa qualidade, levou a falência. Isso mesmo. No final do governo militar, o Instituto Nacional da Previdência Social, INPS, adotou a medida do fim da exigência da carteira do trabalho segurado IAN, para ser atendido nos hospitais públicos e conveniados da rede pública. Certo ou errado? Errado, né? Essa questão de convênio? Errado, não, porque não existia nada disso nessa época, não, né? Então, o gabarito é que é a certa. Na década de 70, inicia a segunda reforma sanitária, que nasceu da luta contra o governo militar, com o tema Saúde e Democracia. Foi um movimento sem vínculo partidário, que engloba as ações nos diversos setores relacionados à saúde, educação e renda. Agora, 4. A gente sabe que essa é a correta, né? Isso aí da segunda reforma em 1970. Agora vamos à questão 4. Sobre saúde no Brasil durante o governo militar. Foi em 1964 a 1985. Marque o item incorreto. Agora que é o errado aqui. A. Cria-se em 1976 o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, o PIASS. Tinha como objetivo levar assistência à saúde da população carente. Certo. Errado? Certo. Certo, né? Esse não é o gabarito que ele pediu a errar. Letra B. O Conselho Consultivo da Administração da Saúde e Previdência, o CONAS, decreto lá em 81, para racionalizar as ações de saúde, que atuou sobre a racionalização de contas com os gastos hospitalares dos serviços contratados do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAMPS, tentando conter custos e combater fraudes. Certo ou errado? Errado, né? As questões de combater fraudes. Certo? O CONASP sim. É porque não falou naquele texto, mas ele foi na combate, fala do CONASP, mas falou. Mas essa está certa. Essa não é o gabarito, né?
Letra C, em 1983, cria ações integradas à saúde, o AIS, que tinha o objetivo da universalização, da acessibilidade da população, que passa a ter possibilidade de participação dos estados e municípios através de convênios. Certo ou errado? Errado, né? Essa questão dos convênios? Não, essa parte aí tá certa aí, no AIS, tá até escrito aqui, ó. Tá até escrito lá no tópico 9. Quando você entender, aí você dá uma lidinha, né? Você vai né? As ações integradas, aí a letra D, então a gente sabe que é errada, né? As ações integradas do AIS, que iniciou a descentralização da saúde ainda no Instituto Nacional Médico da Previdência Social, INAMP, não sofreu pressão contrária de grupos corporativistas e empresários da saúde. Certo ou errado? Errado, teve muita pressão na época, né? Teve sim, até fala aqui no tópico aqui, quando você relê isso aí, você vai voltar. Agora vamos aqui para o outro simulado de 12 questões. Esse simulado tem por título Simulado História do SUS. É da saúde do SUS, né? De toda. Até chegar no SUS. No Brasil Imperial, esse aqui é de julgar o item. Temos aqui de marcar a resposta certa. Tem várias aqui, são 12 questões. Tomara que a bateria do celular não acabe. No Brasil Imperial, havia políticas oficiais de gestão da saúde. Havia médicos, hospitais, clínicas que ofereciam serviços pagos. E havia médicos, hospitais filantrópicos, geralmente ligados à ordem religiosa, que atendiam a população que não tinha condições de pagar pelos serviços. Certo ou errado? Errado, não tinha não, né? Na época do Império? Errado, ó, no Brasil Imperial. Se já não era evoluída assim na época da República Velha, Pois imagina é. o Imperial, lá no início. Pois é, porque até a O família, erro tá falando. a família imperial veio pra cá, mas de uma forma assim, com a intenção mesmo de explorar o território, mas na história em si só mostra as questões das doenças que tinham na época, nem assim tratamento não falava-se, né? Um tratamento sofisticado, né? Olha, a questão tá falando aqui, ó, no Brasil havia políticas oficiais de gestão da saúde. Não havia. Não havia, Não havia. Havia médicos, hospitais e clínicas que ofereciam serviços pagos. Aí sim existia, né? Pagos. E havia médicos, hospitais e filantrópicos. A filantropia existia, né? Mas eles eram geralmente ligados à ordem religiosa, isso está certo. Que atendiam a população que não tinha condições de pagar o serviço, pelo serviço. Era filantrópico, era aquela coisa. Isso. Tinha algumas clínicasinhas pagas, tinha. E tinha as gratuitas eram filantrópicas. Mas Isso. políticas para a saúde não tinha. Não tinha. tinha. Nenhuma política oficial igual tem Isso. Vamos para a questão 2. Essa já é de múltipla escolha. Vamos lá. A primeira política pública de atenção à saúde no Brasil foi promovida na Primeira República, no governo do presidente Rodrigues Alves, em 1897. Foi criada nesse ano a Diretoria Geral da Saúde Pública, órgão que, em 1903, foi chefiado pelo grande sanitarista brasileiro. Só dar uma olhada no gabarito aqui. Quem será esse sanitarista? Vou ler as 5 opções para você. Letra A, Carlos Chagas. B, Oswaldo Cruz. C, Frederic Bank. C, Charles Best. E E, Alexander Fleming. Qual desses é que foi? Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, né? É o grande sanitarista, né? A diretoria da saúde pública. Carlos Chagas, acho que ele foi o descobridor da doença de Chagas. Foi, Outros aí, um descobriu a insulina e o outro a penicilina, que foi o Fleming, né? Tem até um laboratório na Fleming. É mesmo, lembrei. 3. Essa aí é de julgar o item. Oswaldo Cruz iniciou um plano de organização sanitária. Deixa eu olhar aqui o gabarito.
Vamos ver lá, ainda estou falando de Oswaldo Cruz. Ele iniciou um plano de organização sanitária da capital, promovendo ações voluntárias, como vacinação obrigatória e fiscalização de propriedades privadas, a fim de eliminar focos de reprodução de mosquito Aedes aegypti, que tinha identificado como vetor da febre amarela. Certo ou errado? Certo, né? Ela está errada por um motivo, porque está falando que ações voluntárias. Ah, tá. Oswaldo Cruz, no início da questão, iniciou o plano de organização da saúde, promovendo, era compulsória, não era voluntária, era ações compulsórias. O pessoal não queria saber de se tratar, não. O pessoal nem sabia o que era doença direito. Como a vacinação obrigatória, né? Era compulsória, as ações eram compulsórias, não eram voluntárias. Você está falando daquele negócio lá. A fiscalização das propriedades privadas. É igual a agência de vigilância sanitária hoje em dia. Hoje passou aqui em casa com o da dengue. A fim de eliminar focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Aí, ó, hoje passou aqui e já faziam isso. Porque era identificado como vetor da febre amarela. Naquela época, o forte das doenças do Aedes aegypti era a febre amarela. Isso. Doença que foi erradicada hoje em dia, né? Isso mesmo. Inclusive, eles passaram, acho que foi um mutirão, acho que foi em todo o DF, passou. Eles passaram no Gama também, com aquele carro que faz um barulhão. Você lembra o nome daquele carro que faz um barulhão? Fumacê, né? Ah, Fumacê, isso mesmo, Fumacê, isso mesmo. Até que Fumacê, lembrei. Agora vamos aqui pro próximo. De vez em quando eles passam por aqui. É um cheirinho bom. Forte, mas bom. Questão 4. Essa daqui também é múltipla escolha. Em 1923, foi criado o Departamento Nacional de Saúde, que visava ampliar as medidas sanitárias, inspiradas na atuação de Oswaldo Cruz, a todo o Brasil. Ainda não havia a oferta de tratamentos de saúde, apenas medidas sanitárias, como a implementação de tímidos sistemas de saneamento e campanhas de vacinação. Após uma grande epidemia, tudo isso aqui aconteceu após uma grande epidemia, né, em 1923. Departamento, tudo aí, Oswaldo Cruz ali. Vamos saber que epidemia era essa? Vou falar as opções aqui, depois você fala a letra. Letra A, suor inglês. Letra B, peste negra. Andressa? C, peste bubônica. D, microbacterium leprae. E E, gripe espanhola. Qual foi essa epidemia aí que foi criada esse departamento nacional, inspirado na atuação de Oswaldo Cruz? Qual foi? A, B, C ou D? B, peste negra? A, suor inglês. B, peste negra. C, peste bubônica. D, microbacterium leprae. E E, gripe espanhola. Peste negra? São sinônimos. Não. Elas são sinônimos, não foi ela, tá? Mas ela também foi uma epidemia. Letra D, microbacterium leprae, é o nome científico da hanseníase. Vê que tem até o nome. Leprae, é verdade. Mycobacterium leprae. Hanseníase. É a letra E, a gripe espanhola. Gripe espanhola, né? Que o pessoal falou muito na pandemia do novo coronavírus aí. A gripe espanhola, né? E a peste negra foi na Europa, no caso? Você sabe me dizer? O inglês, a peste negra, não, acho que ela teve no Brasil também, né? Teve, né? Deixa eu ler um pouco aqui sobre a peste negra aqui. O peste bubônica, que é a mesma... é a mesma coisa, né? Peste negra. Peste negra, deixa eu ver aqui também. Peste negra foi uma pandemia mais devastadora registrada na história humana, resultado de 75 a 200 milhões de mortes na Eurásia. Na Eurásia, né? O pico
Eurásia é a Europa e Ásia. Eu Isso. fico na Europa entre. Não, é minha sim. Não é minha não. Em 1347, acredita-se que a bactéria. Eu acho que ela só deu na Europa e na Ásia, que é a Eurásia, né? Que é a Isso. Mas eu não sei se ela ficou no Brasil aqui, deixa eu ver. Pneumocomum, tendo a causa. A peste negra foi o primeiro, que é a mesma coisa, surto na Europa. A segunda pandemia da doença. A praga criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas, com efeitos profundos no curso da história da Europa. E também ela foi. A peste negra ela foi contada no norte da África também, né? A peste negra provavelmente teve sua origem na Ásia Central ou na Ásia Oriental, onde viajou ao longo da Rota Seda, atingindo a Crimeia em 1343. De lá, provavelmente foi transportada por pulgas que viviam em ratos, viajavam em navios genoveses, espalhando-se por toda a bacia do Mediterrâneo, atingindo o resto da Europa através da Península Italiana. Estima-se que a peste negra tenha matado entre 30% e 60% da população da Europa. No total, os censos estimam-se que a peste pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 barra 375 milhões no século XIV. A população da Europa demorou 200 anos para se recuperar do nível anterior. Em algumas regiões, como Florença, recuperaram apenas no século XIX. A peste reformou várias vezes com surtos até o início do século XX. Isso mesmo. Ou seja, aqui as opções suor inglês foi lá na Inglaterra, peste negra, peste bubônica é a mesma coisa. Foi lá também, foi lá na Europa, né? Essa deve ser Mycobacterium leprae, é o Hanseníase? Da lepra, né? Da Hanseníase. Essa foi a gripe espanhola, né? Isso aqui, ó, refere-se à gripe espanhola, isso aqui, ó. Em 1923 foi criado o Departamento Nacional de Saúde, que visava ampliar medidas sanitárias inspiradas na atuação de Oswaldo Cruz em todo o Brasil. Ainda não havia oferta de tratamento à saúde, apenas medidas sanitárias, com a implementação de tímidos sistemas de saneamento e campanhas de vacinação. Após a grande epidemia, foi a gripe espanhola. Vou terminar rapidinho aqui, porque já está acabando a bateria. Em 1966, ditadura militar, foi criado o Instituto Nacional da Previdência Social, INPS, que visava unificar as aposentadorias do sistema da Previdência, espalhados pelo país. Os trabalhadores do setor privado, segurados pelo INPS, poderiam usar serviços médicos oferecidos por eles, pelo Instituto. Plano que dura até hoje dentro da Fiocruz. Certo ou errado? Errado. O INPS foi né? extinto, Até né? parece. Foi extinto, a gente acabou de ver lá nas do completo, né? O plano não durou muito tempo. Isso. Por conta da contratação de caros serviços particulares para atender trabalhadores. Era muito caro também. É, verdade. O examinador falou isso também. 6. Na década de 1980, após o fim da ditadura civil-militar brasileira, iniciou o processo de reestruturação da Organização Democrática Federal, com a Assembleia Constituinte e a promulgação da Constituição Federal de 1988. Houve também a preocupação em atender o que estava disposto no documento em relação ao direito à saúde. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, tá? 7. Com a Constituição, diz que toda pessoa tem direito ao atendimento médico e hospitalar e ao cuidado da saúde, oferecidos gratuitamente pelos estados, municípios e pela federação. Tratou-se de criar um sistema unificado que conseguisse atender a todos,
Por isso, no dia 19 de setembro de 1990, fica sancionada a Lei 8.080, que implantou e regulamentou o SUS em todo o país. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, tá bom? Uhum. 8. São princípios do SUS: fraternidade, igualdade e lealdade. Certo ou errado? Errado, fraternidade não. Universalidade, equidade e integralidade. Integralidade. SUS, né? Isso. Universalidade, equidade e integralidade. Essa questão tá toda errada, né? Não tem nada a ver com fraternidade, essas coisas. Você tá parecendo a bandeira de Minas Gerais, né? Fraternidade, liberta, que será também libertar, né? 9. A Constituição Brasileira de 1946, conhecida na rede, né? Reconhece o direito de acesso universal à saúde a toda a população, por meio do Sistema Único de Saúde. Certo ou errado? Errado, porque o SUS veio depois de 46. O SUS foi criado, ele foi colocado na Constituição de 88, a atual Constituição. Nada a ver de 46, né? 10. A estruturação da rede de atenção básica à saúde com o programa dos agentes comunitários foi em 1991. Certo ou errado? Errado, né? Foi antes. 90, né? Foi isso mesmo. Tá? A estruturação da rede de atenção básica à saúde. Programa de agentes comunitários foi. Antes era vigilância sanitária, tá? É verdade. Agora a 10. Ah, não, é a 10 que eu já li, né? Agora é a 11. Isso. Tá terminando. A descentralização e municipalização dos serviços, a extinção do INPAS, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS, foi em 93. Certo ou errado? INAMPS. Errado, né? Foi sim, tá? Foi, a gente. Foi, né? Em 93. Né? Em 93. Ainda tinha, depois da ditadura militar em 83, ainda tinha, mas tinha essas fraudes aí, essas corrupções aí foi 12 e última, né? Como disse o Wesley, pra fechar a conta e passar a rede. 12. Em 2, a estruturação da saúde da família com equipes multidisciplinares atuando nas comunidades. Certo ou errado? Foi em 2000 isso aí? Saúde da família. Foi depois de 2000, não foi? Foi em 94. 94, né? Então tá errado. Foi na época do Cristóvão, né? Estruturação da saúde da família. Na época do Cristóvão. Abre a porta e a janela. Deixar a saúde entrar. Saúde em casa, eu era criança, foi no governo Cristóvão, minha mãe levava. Foi. Aí depois que o Cristóvão perdeu a vida, daí o resto mudou para outra coisa. Mas foi, esse aqui, no caso, é no âmbito nacional. Saúde da família. Aqui, local, o Cristóvão Buarque tinha criado o Saúde em Casa, né? Que tinha essa música. Abre a porta e a janela. Deixar a saúde entrar. Até a injeção de penicilina eu tomei lá na saúde em casa. 94 foi o foi governo. 2094. 94 foi o do governo Fernando Henrique, né? Foi. Foi na época do Fernando Henrique. Localmente, local aqui no DF era o Cristóvão Buarque. Isso mesmo, isso mesmo. Pois é. E assim finalizando nossa aula. Isso mesmo. Você gostou? Deixe o seu like e ative o sininho, tá? Teremos mais aulas da saúde e algumas reprises de outras aulas. Um abraço a todos. Um abraço a todos, gente. Obrigada. E no domingo, domingos gramaticais, vamos estudar o quê? Nós vamos estudar algumas questões da escritura, processo de formação das palavras. Mas
Vamos fazer um convite para que você fique ligado, porque domingo às 15 horas tem Domingos Gramaticais. Muito obrigada a todos, obrigada Andressa, obrigada a todos, que isso aqui é um canal de todos, do Brasil e do mundo. Vamos aprender a cada dia. Um beijo a todos, fique com Deus. Tchau!